Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a conversa do Lula com o Trump, né? A imprensa continua festejando, dizendo que isso prejudicou Bolsonaro, que Bolsonaro sequer foi citado, e não sei que lá, como se quisesse dizer alguma coisa, né? A negociação não começou ainda, meu amigo, isso aí foi só o primeiro papo, para bater um papo mesmo, né? E o pessoal está esperançoso, mas todo mundo preocupado com a questão do Marco Rubio no governo, né? É lógico, como a gente sabe, o Marco Rubio é uma figura central, é alguém que o Trump conhece muito bem e que indicou muito bem, né? A esquerda está dizendo que não, porque o Marco Rubio ele é importante, ele é contra o Lula, mas qualquer coisa o Trump manda no Marco Rubio, coisa e tal. Meu amigo, mas o Trump manda no Marco Rubio desde o início, toda essa coisa toda está acontecendo porque o Trump mandou mesmo, não tem outra coisa não, né? Enfim, vamos entender esses desdobramentos aqui da conversa do Lula com o Trump, porque tem algumas informações interessantes nessa história aqui, tá? Essa notícia foi sugerida por, graças a Deus, sou ateu, seja quem seu cachorro acredita que você é, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o empresariado brasileiro está preocupado, acha que a gente pode conseguir grandes coisas com essa negociação, e o Trump já deu uma dica de algumas coisas que ele pode estar botando na mesa da negociação, né? Aqui, ó, avaliação da CNI sobre a conversa de Lula com Trump e o futuro do tarifaço, né? Então aqui, ó, dados da entidade mostram que o Brasil pode obter ganhos expressivos a partir do avanço das negociações. O pessoal está apostando nessas negociações. E isso é bacana, isso é importante. Por quê? De novo, até aqui o Lula estava numa posição de que para ele era o ideal. Ele brigava com o Trump, ele batia no Trump, se colocava como não resistência e coisa e tal, ferrava o Brasil inteiro. Né? Mas o Lula em si ele estava se dando bem preparando o golpe dele em 2026. Né? Agora, com essa negociação, ele meio que não tem mais essa possibilidade. Então, e quanto mais o pessoal bota expectativa nessa negociação, melhor ainda, né? Negociação é isso daí, tem que mostrar que o Brasil... ou seja, até aqui o Lula falou assim, não, que o Brasil não precisa dos Estados Unidos para nada, que a gente vai vender para outros países e não sei o que lá. Agora não, já falou, não, a gente pode conseguir coisas boas lá nos Estados Unidos, temos que negociar e coisa e tal. Então isso é positivo, né? A escolha de Trump para negociar com o Brasil preocupa o setor privado nacional. Deveria preocupar mesmo, porque, como eu falei para vocês, o Marco Rubio é o cara do Trump para esse assunto, né? E devia preocupar o setor nacional, privado nacional, por dois motivos, não é por um motivo só não. O motivo que eles sabem aqui é que o Marco Rubio é um cara de direita, é um cara que é contrário a essas ditaduras de merda da América Latina, então ele já tem uma opinião muito forte sobre o Lula, opinião essa que é avalizada pelo Trump, evidentemente, senão nada disso tinha acontecido, né? O Marco Rubio vai conversar com o Geraldo Alckmin, né, que é o negociador indicado pelo Lula, e aí espera-se que possa sair alguma coisa em termos de negociação. Agora, todo mundo sabe que o Marco Rubio vai insistir nos dois pontos centrais do Trump, que é o processo absurdo contra o Bolsonaro e a censura às redes sociais. O que o Lula vai poder oferecer nessas áreas? Não sabemos. Ah, porque vai negociar e vai tirar alguma coisa da lista que está recebendo o tarifaço, vai diminuir o tarifaço, não sei o que lá. Tudo isso pode ser negociado. Agora a questão é, o que o Brasil vai dar em troca? Isso aqui o pessoal não tem falado. Vão dar em troca o quê? Né? Esse é o ponto, né? Aqui, ó, oposição avalia que a escolha de Rubio tem um recado político do Trump. Exatamente. O recado político do Trump é o seguinte, não, beleza, vamos negociar. Sempre tive disposto a negociar, vamos negociar, sentar e conversar. Né? Eu cedo um pouco, você cede um pouco. A questão é, o que vocês vão ceder? Né? Os pontos já estão aí, são colocados e são conhecidos. Censura contra redes sociais e a questão do Bolsonaro. O que vai ser cedido nesse aspecto, né? Tem outros pontos, evidentemente, questão de impostos do Brasil que são realmente excessivos, tem outras coisas nessa história aí. Vamos ver o que vai ser dessa negociação. A oposição avalia que a escolha do Rubio é um recado político do Trump, e certamente é. Como eu já falei para vocês no outro vídeo, se ele tivesse escolhido o Lutnick, né, que é o secretário de comércio, ele estaria mais focado na questão comercial, ou seja, se o Brasil baixar a tarifa em alguns lugares, de repente, né, ajudava aí a conseguir alguma coisa. Se ele escolhe o Bessent, ele estava mais preocupado com a questão da Magnitsky, das sanções políticas e coisa e tal, mas não, ele escolheu o Marco Rubio, que é o cara central, que é o cara anti-Lula que tem na equipe dele lá nos Estados Unidos. Então, e segunda coisa, o pessoal está preocupado com o Rubio
por conta disso, que o Rubio é anti-Lula, devia estar preocupado também porque o Rubio existe uma chance muito grande do Marco Rubio ser o próximo presidente americano, né? Vocês sabem, o Trump não pode se reeleger em 2028, ele vai indicar alguém e muito provavelmente vai ser ou Vance ou Rubio, né? Entre o Vance e o Rubio, eu prefiro o Marco Rubio, acho muito melhor do que o Vance. Mas não sei quem ele vai indicar. De qualquer forma, dependendo de como for essa negociação, se o pessoal do Lula estiver pensando muito, não que eu vou sacanear o Marco Rubio, porque olha só o que está falando aqui, ó. Oposição festeja a indicação de Rubio, mas Lula confia no contato direto com Trump para destravar negociações. Não porque se o Rubio insistir nessas pautas de censura de redes sociais e de resolver o problema do Bolsonaro, que eu vou ligar para o Trump e pedir para o Trump desautorizar o Rubio. Isso vai ferrar a esquerda de duas maneiras. Primeira maneira, porque essa demanda é do Trump, não é do Rubio, pô. O Trump é o cara que sofreu essa perseguição também de juízes contra ele lá nos Estados Unidos. Então ele é o cara que está por trás dessa demanda de resolver esse processo maluco contra o Bolsonaro que inventaram lá no STF, né? E também a questão da censura das redes sociais. Então vai perder por isso, e vai perder pelo lado que ele pode estar criando um inimigo no Rubio, que pode ser o próximo presidente americano, né? Lá nos Estados Unidos. Tem muita gente aqui no Brasil achando assim, não, que temos que aguentar 3 anos de Magnitsky, mas 2028 tem eleição nos Estados Unidos, e aí pronto, aí o Trump sai e vai entrar outra pessoa, e aí acaba Magnitsky. Eu não sei se vai ser isso, não. Se entrar o Rubio ou se entrar o Vance, eu acho que a Magnitsky não sai, não, meu amigo. O pessoal da STF pode se preparando, pode se acostumando com esse negócio de não ter conta em banco e coisa e tal, né? Ou seja, a química com Trump tá ok, mas a química com Marco Rubio vai depender um pouco se o que o Brasil pode oferecer nessa área, né? De repente o Lula pode oferecer alguma coisa, pode oferecer anistia, se eu botar anistia nisso daí, o Lula tem o poder de convencer o Alcolumbre a votar anistia, o Hugo Mota de aprovar anistia, e se aprovado isso daí, eu duvido muito que o STF vá contra essa anistia. Então pode ser uma coisa que pode ser proposta aí, pode tentar se resolver essa história por aqui, né? Pragmatismo é isso daí. Essa troca, o Lula está se colocando como um pedinte. Ai, faz favor, Trump, acaba com isso, acaba com aquilo, não sei o que lá, por favor. Não, tem que oferecer alguma coisa em troca, né? Enfim, aqui, ó. Lula disse que surpreendeu com a cordialidade do Trump. O Trump é um bom negociador, cara. É lógico que ele é um bom negociador. Ele percebeu que o Lula é café com leite. O Lula está indo para essa negociação café com leite, né? Normalmente você negocia com dureza, como o Trump gosta de negociar, com dureza. Mas ele viu que o Lula tá coadinho, cara. Tadinho do Lula, tremendo num cantinho ali, não tinha coragem nem de ligar pro Trump. Então o Trump percebeu que tem que baixar o nível, né, para ser cordial com ele, coisa e tal, para ganhar confiança, e aí depois vai vir a negociação em si. Vamos ver se isso vai funcionar, esse tipo de coisa, né? Essa postura covarde do Lula, eu já falei para vocês, não é só covardia pela natureza covarde dele, não. É também covardia porque é interesse dele, como eu falei para vocês. Se depender só do Lula, ele nem falava com o Trump, nem ligava para o Trump, não. É que teve muito empresário brasileiro querendo que ele ligasse para o Trump, teve muito juiz do STF querendo que ele ligasse para o Trump, porque se depender do Lula, deixa o Brasil cair e virar uma Venezuela, né, se isolar e culpando os Estados Unidos pela derrota econômica, como faz Cuba até hoje, como faz a Venezuela até hoje, né? O Lula disse que se surpreendeu com a cordialidade do Trump. É um bom negociador, meu amigo. Se prepara, Lula. Prepara o seu cozinho aí, compra uns KY. Em reunião, Lula disse que não tem inimigos, mas o Trump disse que tem. De acordo com fontes, conversa por vídeo não citou diretamente Bolsonaro ou Moraes, e teve até reclamação do Trump sobre o teleprompter da ONU, né? Que foi uma sacanagem mesmo, né? Todo mundo sabe disso, né? A conversa foi amigável, em tom descontraído, traça uma perspectiva positiva para o diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos. A conversa foi amigável exatamente porque o Trump é um bom negociador, ele está fazendo exatamente isso daí, né? Agora, a questão é o que o Brasil vai oferecer em troca. E o Trump já deu a dica do que ele pode oferecer como benefício ao Brasil nessa reunião aqui, ó. Trump diz a Lula que Estados Unidos estão sentindo falta do café brasileiro, o efeito do tarifaço no bolso americano, né? Ou seja, o que é isso daqui que o Trump está fazendo nessa conversa? Ele está falando, Lula, olha só, se você me oferecer alguma coisa, eu boto o café na lista das exceções ali, pronto. Oferece alguma coisa aí, vamos ver o que você pode oferecer aí, que eu boto o café na lista das exceções. Já é um começo de negociação. Essa já é a proposta. É lógico que ele não falou de café porque ele está, não, eu tô com saudade do café, não sei o que. Ele falou isso porque ele está oferecendo para o Lula a negociação de botar o café. O que o Lula ofereceu para o Trump? A gente não sabe, o pessoal aqui não está falando nada. E nesse sentido, se não ofereceu nada, não vai ganhar nada, meu amigo. Aqui.
o cafezinho sai mais caro na mesa do americano, teve destaque na videoconferência, não sei o que lá. É porque os jornalistas no Brasil também só estão interessados em dizer o que o Lula conseguiu, não o que o Trump conseguiu nessa história. Se o Trump não conseguir nada, não vai ter acordo nenhum, né? Acordo tem que ser o meio do caminho dos dois casos, né? Outra coisa que o pessoal está dizendo aqui, ó, por que os caminhos apontam para um encontro entre Lula e Trump nos Estados Unidos? Né? O pessoal está explicando aqui que eles ficaram de se encontrar em breve, mas que é difícil o Trump ir lá na cúpula asiática, que o Lula queria se encontrar com ele lá, ou vir a COP30, então o mais provável é que o Lula vá à Casa Branca em algum momento do futuro. Eu duvido que o Lula tenha coragem, mas o pessoal vai insistir. Quem sabe não conseguem forçar ele a ir lá na Casa Branca, né? Vai ser engraçado aqui. Aí tá aqui o Globo falando, veja como cada partido de direita se posiciona para 2026 após novo revés imposto pela conversa entre Lula e Trump. Cara, esse pessoal tá considerando essa conversa entre Lula e Trump como um revés para a direita brasileira? Eu não tô conseguindo ver isso não, a direita sempre quis negociação, era o Lula que estava fugindo, isso é um revés para o Lula, né? Ainda coloca aqui, ó, diálogo marcado por troca de elogios, encontro presencial representa um baque para o Eduardo Bolsonaro. Como se isso tiver... Cara, o Eduardo Bolsonaro sempre quis isso, que né, o governo brasileiro desse um jeito de resolver o problema do processo maluco lá contra o Bolsonaro e também da questão da censura nas redes. Então isso não é uma derrota para o Bolsonaro, não, para o Eduardo Bolsonaro, não, isso é uma vitória para ele, né? Então, assim, eles estão tratando dessa forma por causa do medo do Eduardo Bolsonaro se fortalecer para a disputa em 2026. Eu tenho para mim que esse pessoal da imprensa fez alguma pesquisa aí, viu que o Eduardo Bolsonaro tem muita chance para 2026 e estão cagando de medo por conta disso. Eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre essa situação do Eduardo Bolsonaro com a eleição de 2026 e essas negociações, vou fazer um outro vídeo sobre isso. Mas repara como é que esse é o ponto, o pessoal tentando dizer que não, que foi ruim para a direita, não sei o que lá. Aqui, ó, o Jamil Chad já é mais realista da história. Lula tenta congelar a crise para evitar ingerência de Trump em 2026. O Lula não quer chegar a acordo nenhum, o Lula está cagando para acordo. O Lula quer evitar que o Trump continue atacando. Ele vai ficar enrolando esse negócio de negociação, porque ele imagina que enquanto está negociando, que Trump não vai fazer mais nada pesado, não vai botar mais tarifa, não vai fazer mais coisa. Eu não sei, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu acho que no primeiro momento sim, tá? No primeiro momento é pouco provável que saiam novas resoluções americanas, novas coisas contra o Brasil, enquanto está se negociando, isso é natural, está negociando. Agora, se o Lula começar a demorar muito, a coisa muda de figura. E o Lula está querendo fazer exatamente isso, enrolar para não prejudicar mais. Né? O Lula, o que ele podia ganhar com esse confronto com o Trump, ele já ganhou. Então ali agora ele quer dar um jeito de resolver o problema da economia brasileira. Né? De certa forma não está errado, só que ele devia ter feito isso desde o início. Né? Isso inclusive enfraqueceu a posição dele. Né? Se ele era tão anti-Trump, assim, se ele ia bater no Trump, não sei o que lá, como é que ele está agora negociando com o Trump? Né? Enfraquece a posição dele. Enfim, sem dúvida alguma é isso que o Lula quer, congelar esse negócio, parar nessa situação de estamos negociando e ficar nisso até o ano que vem, porque ele não quer também dar nada para o Trump, né? Ele vai conseguir isso? Não, não vai. O Trump é um negociador muito habilidoso. Ele está fazendo isso daí justamente para abrir essa negociação, porque o Lula estava com medo. Quebrou esse gelo com o Lula, né? Agora, vamos ver quais são os próximos passos do Trump. O Lula está perdido nessa história. Vamos ver, vamos aguardar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.